Uhum. Quem é Marcelo Borges? E por que você merece ser eleito pelo voto dos sócios novo presidente do Vasco? Bom, eu sou Marcelo Borges é um cara bacana, um vascaíno raiz, nasci vascaíno, sou a primeira geração da minha família no Brasil, minha família toda é portuguesa, eu também sou português, cidadão português, minha filha é vascaína, minha esposa virou vascaína, hoje mesmo estava no Vasco lá almoçando, e tenho 50 anos, sou empresário da área de tecnologia da informação, não tenho, devo ter um pouco mais de uma década de política de Vasco, já vi muita coisa ruim na política do Vasco, me cansei já de muita coisa ruim na política do Vasco, e quando eu vi o que aconteceu, eu não hesitei em aceitar o convite do Camisas Negras para ser o candidato de defesa do projeto Somamos, sabe, cara? O que acontece, a gente vê, o Vasco foi... a eleição passada não foi uma eleição assim muito tranquila, né? Nós vencemos a eleição dia 7, as pessoas não sabem, eu era um dos vice-presidentes do Leve, então também fui eleito e também perdi a eleição do dia 7. Depois fizeram aquele negócio do dia 14, né? E com as manobras que foram feitas, os caras assumiram, e aí desde então, irmão, só destruíram o clube, chegando ao ponto de vender 70% do futebol para apresentar hoje o que a gente já colocou como realidade no passado, né? Aquilo que nasce errado não tem chance de dar certo, irmão. Então, eu costumo pensar muito em relação a isso, sabe, cara? As coisas não foram feitas de forma correta, as coisas não foram feitas de forma justa, então não tem por que dar certo, sabe, cara? O cara lá de cima é muito correto, muito justo, então não acho que as pessoas que estão lá, primeiro, têm competência para ter o êxito. Segundo, eu acho que não tem a carga positiva para ter o êxito também. Então, você vê, por todos os apoios de todas as áreas, cara, como é que os caras conseguem se mostrar tão incompetentes, né, cara? Tão incompetentes. E mesmo na merda, o vascaíno tá lá, cara. Tá lá firme e forte, acompanhando o Vasco da Gama, né, cara? Então, eu tenho como missão isso, sabe, Fábio? Eu participei já de alguns pleitos dentro do Vasco. Na última gestão, eu fui diretor voluntário do CT profissional, a convite do meu irmão Saavedra, que era o vice-presidente de patrimônio. Na verdade, a gente aceitou um convite à época e a gente assumindo a pasta de patrimônio, caiu o pepino do CT profissional no meu colo, porque eu conheço dessa área, principalmente muita parte de obra, conheço bastante. E lá no CT profissional a gente viu uma estrutura que não era bacana, uma estrutura na qual os caras apresentaram um projeto gigantesco para algo que não era nosso. E aí de cara eu cortei, porque não tinha por que gastar tanta grana com algo que não seria nosso. E aí aí sim a gente reformou a estrutura que estava lá, adequou a estrutura ao futebol profissional e a gente conseguiu dar na época pro corpo, né? Tanto para os jogadores como para os treinadores, comissão técnica e tal, uma estrutura profissional bacana, não de luxo, mas bacana, para que eles fizessem um bom trabalho no futebol, sabe? Muitas das coisas ali a gente conseguiu através de amigos e comigo e eu mesmo, né? Que a gente não tinha orçamento, mas a gente conseguiu levantar o CT. Não fiz nada sozinho, eu tinha a ajuda do Paulinho, né? Do Paulo André, Paulo Alves em São Januário, tive a ajuda do Pereira também, principalmente na parte que a gente refez todo o gramado do CT profissional. E aí, no final da gestão, assim, no meio da minha gestão, aconteceu o lance do colégio, né? Aconteceu o lance do colégio, que era o pessoal tinha demolido o colégio Vasco da Gama, e aí a VP Social não estava conseguindo fechar a nova parceria do colégio, né?
E aí o Paulinho me pediu ajuda nisso e eu levei para a empresa e a gente comprou esse desafio de construir o novo colégio do Vasco, né? Então, para mim, é algo que me orgulha muito, isso marcou na minha cabeça, assim, no meu coração, essa história. Me emociona muito isso, assim como me deixou muito triste a forma como está sendo conduzido hoje, né? Então, são alguns dos assuntos que com certeza me motivaram a aceitar esse desafio que o Camisas Negras me colocou de ser candidato à presidência do Vasco. Tenho feito uma candidatura muito justa, tenho feito uma candidatura bem sólida, estou com muitos apoios assim, muito fortes, principalmente na estrutura de uma campanha política, sabe? De marketing, de assessoria, de jurídico, de financeiro, e de preparo meu mesmo como candidato. Já tive algumas reuniões no âmbito político, público, né? Prefeitura, pessoal do governo, pessoal algumas federações, gente ligada a projetos incentivados, diretamente ligada a projetos incentivados. Já temos vários projetos aí meio que aprovados assim que a gente ganhar a eleição. Então, a gente está com foco na nossa candidatura muito forte no Vasco Associativo, né? Eu creio que a gente vai ter algumas perguntas pela frente, então não vou entrar nesses temas, tá, Fábio? Mas se lá na frente a gente não entrar, eu volto a falar nisso.